obrigado. Posso fazer um breve depoimento? Eu pego aqui o seu. Há uns pouco mais de 10 anos atrás, eu tentei fazer uma articulação entre universidade e escolas. Então, a FAPESP tinha aberto um projeto de intervenção, etc. Eu associei umas 10 escolas da região centro-oeste. Aqui, desde a região aqui de Vila Sônia, da rodovia Raposo Tavares até Lapa. E montamos um projeto, articulamos os professores, etc., para fazer um trabalho conjunto, articulado mesmo. E o projeto foi aprovado e tal, conclamado, com uma diferença. Eles não remunerariam o trabalho extra dos professores das escolas. Claro, eu abri mão do projeto. Digo, eu não preciso de remuneração extra, isso é parte do meu trabalho universitário. E a FAPESP, em nenhuma hipótese, remuneraria o trabalho extra dos professores que estão envolvidos nesse projeto. Quer dizer, e a FAPESP expressa a universidade. A CAPES expressa a universidade. Essas instâncias todas, as suas comissões de pares, são a universidade lá voltada para o próprio umbigo. Então, não adianta nós criticarmos esses órgãos somos nós. A universidade, de fato, está de costas para a escola pública. E iniciativa como essa nossa aqui é bastante rara de ouvir e de lidar com botar a mão na ferida. Com relação à base nacional e aos seus problemas, um dos problemas que eu identifiquei e denunciei era articular objetivos gerais com os objetivos específicos de cada área. Em parte, eu fui bem sucedido. Vou dar um exemplo. A competência 10 são competências e valores da realidade. Diz, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Como é que isso se refletiria, por exemplo, em ciências da natureza? E eu vou dar um exemplo do que tem aqui, acho que é o 6º ano, né, em que diz ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica na sua escola ou comunidade com base na seleção de equipamentos, etc. Na hora em que você, em ciências da natureza, tem um projeto em que você tem uma ação coletiva, solidária, fazendo uso do conhecimento, isso é um exemplo de articulação entre princípios gerais e o que fazer concretamente. Então, onde é que eu acho que a base pode contribuir? Quando ela, de fato, tem objetivos bastante gerais que se refletem no ensino de história, de ciências, de português, e não fica aquele princípio geral solto e depois você faz a decoreba no ensino de cada coisa. Então, o que nós temos que cobrar no aperfeiçoamento dessa base é a articulação entre princípios gerais como esse e o que fazer em cada disciplina. Essa articulação está faltando na educação brasileira. Nós temos belíssimas leis, como a LDB, e péssimas escolas, péssima formação de professores. Onde a gente pode aperfeiçoar isso e mesmo valorizar onde está certo é nisso. É na articulação entre os fazeres concretos de cada sala de aula e princípios gerais que têm que ser cumpridos. Muito bem. Estou inscrito depois ao professor Nilson. Eu quero chamar a atenção para 3 pontos, retomando uma expressão que o professor Cordão manifestou nesta manhã. Ele dizia que as pessoas, algumas pessoas, gostam de ser mandadas, não é? Reconheço isso e peço licença para citar um trechinho a esse respeito do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, entre os seus livros, escreveu Gato Preto em Campo de Neve, que foi publicado em 41. É uma série de histórias que ele conta de um tour que ele fez pelos Estados Unidos, na política de boa vizinhança dos Estados Unidos no início da Segunda Guerra. Aí ele, em Nova York, o Érico Veríssimo estava na festa da Poulter Society, e na qual os convivas usavam a palavra ao microfone, aspas. Fala a seguir Robert Frost, gordalhudo, sessentão, simpático, rosto rosado e cabelos brancos. Perguntaram-me uma vez, começa ele, que era que a poesia estava fazendo para salvar a democracia.
Risadas. O orador aperta o guardanapo nas mãos fortes. Dizem que a vida do homem gira em torno do sexo e do estômago. Não concordo. Acho que ela se concentra principalmente no desejo de se meter na vida alheia. Isto é, mandar, aconselhar, influir, comover. E a poesia, meus amigos, é a maneira mais suave que a gente tem de meter o bedelho nos negócios sentimentais do próximo. Disso aqui eu extraio, pelo menos, que, além de muitas pessoas gostarem de ser mandadas, há um número não identificado daquelas que gostam de mandar. E parece que essas pessoas gostam de mandar também em escolas, em professores, e determinar o que é que vai ser que as pessoas pensam e a forma como elas agirão. Esse é o campo da educação, de maneira geral. Os 3 pontos que eu quero destacar, que eu acho que daí decorrem, que merecem a nossa atenção, entre outros. Um é de que nós temos planos, né? Temos já planos nacionais de educação que foram aprovados, e foram aprovados como leis. Eu particularmente acho, não é, que planos devem ser balizas para orientar a ação e precisam ser flexíveis, porque a ação se dá em terreno mutável. Não é? E as leis, não me parece, não têm essa mesma característica. Né? As leis devem essencialmente determinar o que é proibido e o que é obrigatório. Então nós temos planos de educação que nós nos acostumamos a identificá-los com leis. Essa é uma alternativa, uma substituição da nossa disposição de participar da política, né, da definição de consensos, da explicitação de dissensos e da busca de apoio popular. A gente substitui isso pelo poder de obrigar as pessoas a fazer isso ou aquilo, dessa ou daquela maneira. Então o ponto é os planos de educação sendo naturalizados como leis. O outro ponto, também decorre desse gosto de mandar, tem a ver com a expressão currículo oficial. Uma ou 2 vezes foi utilizada ainda hoje. O governo do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação, publica no seu site o que ele chama de currículo oficial. É uma expressão enganosa. Do meu ponto de vista, esse currículo, chamar assim a proposta curricular do governo estadual, tem induzido as pessoas a supor que os professores ou professorado está obrigado a seguir aquele currículo, o que me parece não tem base legal. O outro ponto que tem a ver com essa vontade de mandar é o da homologação do Executivo em relação às resoluções dos conselhos de educação. E aí se toca um tanto com um aspecto que a Helena levantou. Quer dizer, nós temos conselhos cuja composição é extremamente variável, mas que não tem, em grande medida, a base de representatividade em grupos da sociedade civil. Não é? A composição dos conselhos, às vezes com grande felicidade, inclui pessoas como o Menezes, o professor Cordão e outros, né, brilhantes e de ótima perspectiva, mas a composição dos conselhos está ao sabor de uma nomeação que está na mão de governantes episódicos. Não é submetido a nenhuma consulta popular. E mais, os conselhos, ao fazerem seus pareceres e emitirem suas resoluções, só as têm publicadas, ou só as colocam em vigor, mediante a homologação do Poder Executivo. No caso do Conselho Nacional de Educação, se o MEC não concorda, e o professor Cordão deu vários exemplos de coisas importantíssimas que deveriam ser realizadas por indicação do Conselho Nacional, que simplesmente não tiveram homologação do MEC. Né? Isto, na minha opinião, decorre também do processo de elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que quando tramitou inicialmente, né, logo depois da Constituição de 88, no Congresso Nacional, se encaminhava para incluir fóruns, né, nos 3 níveis de governo, e que se postavam
hierarquicamente superiores em relação aos órgãos do executivo. Quer dizer, um conselho deveria ser baseado em um fórum muito mais amplo, e suas deliberações e indicações é que orientariam a atuação do Poder Executivo na formulação inicial. O grande antropólogo Darcy Ribeiro, junto com a grande antropóloga Eunice Durran, fizeram abortar esse projeto. A Lei de Diretrizes e Bases que foi aprovada, sob a justificativa de simplificar, simplesmente eliminou os fóruns e subordinou os conselhos ao Poder Executivo. Eu queria chamar a atenção para esses 3 aspectos, porque eu acho que fazem parte da necessidade de nós compreendermos isso, da efetividade dos documentos oficiais ou não. Depende dos processos da sua produção, de quem se envolve na sua elaboração, a sua eficácia. E agora a palavra é do professor Nilson. Fazer alguns comentários em cima da sua. Eu vou começar defendendo o Darcy Ribeiro sem nenhuma procuração dele para defendê-lo, até porque ele já está morto. Né? Ele pode dar um jeito. Chamar um médium. Não passou procuração para mim. Nem no centro espírita. Como antropólogo eu defendo completamente. Como senador, não. Mas, na realidade, ele, no projeto original do Otávio Elísio, tinha o fórum e tinha o conselho, num capítulo inteiro sobre como deveria ser o conselho, etc. Não foi ele que fez conselho subordinado ao MEC. Ele simplesmente colocou no parágrafo 1º do artigo 9º, colocou um parágrafo no artigo 9º, o primeiro, na estrutura da educação educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. Ponto. A lei do Conselho criou daquele jeito, não foi a LDB. Então, não é do Darcy Ribeiro. Dessa parte, então me desculpe. Então, não mas é ele do deu Darcy. um golpe. Mas ele deu um golpe. Não sei se ele deu o golpe ou deixou de dar o golpe. Em anos de tramitação debatida no Congresso de uma lei. Mas estou dizendo só que não é dele. Isso foi criado depois. Em termos de lei do Conselho, a composição do Conselho Nacional de Educação, as instituições educacionais tem 2 regras que foram estabelecidas na lei. Primeiro, as instituições educacionais e o Ministério... Não, desculpa. Não é as instituições educacionais. Instituições educacionais e outras indicadas pelo Ministério da Educação fazem indicações de 3 nomes para cada vaga do Conselho Nacional de Educação quando vence o mandato dos conselheiros. As instituições não educacionais, na primeira lei, na primeira indicação do ministro Paulo Renato, tinha, além das instituições educacionais, as instituições vinculadas à estrutura sindical, patronal e de trabalhadores. Depois, as instituições patronais e de trabalhadores, as instituições sindicais caíram fora e ficaram só aquelas que eram vinculadas estritamente à educação. Então, CNTE ficou, os sindicatos específicos não, CNI, CNA, CNC não, CUT e CNT também não, certo? Ficaram as estritamente educacionais, cada uma indica 3. O ministro pode também, além dessas indicações, também indicar uma dupla da sua
cota pessoal, certo? Do Ministério. O Paulo Renato decidiu que a cota pessoal dele era um representante da comunidade negra, um representante da comunidade indígena, isso continua até hoje. Um representante da comunidade negra, um da comunidade indígena. O representante da comunidade negra atualmente, por exemplo, é o Ivan Nunes, aqui da Escola de Comunicação e Artes. O representante da comunidade indígena é o Gessen, lá do Amazonas, de São Gabriel da Cachoeira. Antes era a Rita Potiguar, etc. Hoje é o Gessen. Dentre as indicações, então, para 10 vagas surge cento e tantas indicações. Dentre as indicações, daí o ministro faz, tradicionalmente tem sido assim, leva uma lista dos seus indicados para o presidente da República, com 2 alternativas para cada nome indicado, né? Mas não é lista tríplice, a lista é a primeira. Mas esse não, então tem também esse, tem também este. Né? E aí, se alguém é fora dessas listas, porque essas listas ninguém fica sabendo qual é. Todo mundo fica sabendo qual é a lista que foi indicada e que sai publicada no Diário Oficial em ordem alfabética, entre parênteses, indicando que instituições foram indicadas, etc. Não é uma ampla discussão, não tem uma ampla, mas tem um certo... Eu, por exemplo, na última vez que eu fui indicado, quem me indicou foi um DIME, Fórum de Conselhos Estaduais de Educação e Concede. Tá bom. Agora, as leis, então, as leis do Conselho é que determinam essa questão da homologação. Para pegar 2 leis, como eu participei do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e do Conselho Nacional de Educação, eu vou pegar as 2 leis. A lei do Conselho Estadual e a lei do Conselho. No Conselho Nacional de Educação, a lei do Conselho Nacional de Educação determina que os pareceres sejam aprovados, pareceres normativos, são aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Uma vez aprovado pelo Conselho, é encaminhado ao MEC, o Ministério da Educação homologa, teoricamente ele homologa, ou veta, ou devolve. Eu estou falando teoricamente porque os 2 casos que eu citei, os ministros não homologaram e nem devolveram, certo? Mas a lei, como a lei não dá prazo, a lei não define prazo para o ministro homologar ou deixar de homologar e devolver, então, se ele sentar em cima, por exemplo, aquela do CAC, ele sentou em cima e não devolveu. Entrou como lei, também não foi devolvido. A mesma coisa do regime de colaboração. Isso pode ocorrer. Eu, pessoalmente, tenho 12 pareceres meus não homologados, que vêm, eu falo assim, mas de que ministro? Desde lá de trás, do Paulo Renato até o último, certo? Até o Mercadante. Né, de ponta a ponta. No total eu tenho 12. Mas isso porque o César falou que eu sou exagerado na produção de parecer. Então, por isso que eu tenho 12. A maioria tem 1, 2 e olha lá. Mas, no Conselho Estadual de Educação, a regra é outra. Bom, e só de parecer homologado, então, por exemplo, o parecer da base... Hoje deve ter sido homologado pelo... Ah, é agora? Ah, eu pensei que era cedo. Então não foi ainda. Ah, não, está sendo. Está sendo. Hoje deve estar sendo homologado pelo ministro da Educação, mas só tem validade se em cima da homologação o presidente baixar a resolução.
porque o parecer homologado traz um projeto de resolução. Já aconteceu na história do Conselho parecer homologado pelo ministro e que não virou, o presidente do Conselho não assinou o projeto de resolução. E quando voltou, achou que já não era mais aquilo, era outro presidente. Já aconteceu. Uma única vez, mas aconteceu. São Paulo é diferente. São Paulo, o parecer é aprovado pelo Conselho, vai para o titular da Secretaria de Educação para a homologação. Só que o titular da Secretaria de Educação tem 30 dias para homologar ou devolver, é diferente. Ele tem 30 dias, ele recebeu, a partir do dia que ele recebe, ele tem 30 dias. Ou homologa, ou veta, ou pede reestudo. São as três alternativas. Homologa, veta, pede para ser reestudado. Se ele não homologa em 30 dias, o presidente do Conselho Estadual de Educação é obrigado, por lei, a colocar em funcionamento até 10 dias depois. Ele tem 10 dias para homologar, na ausência da homologação do secretário, colocar em funcionamento. Da primeira vez que eu fui presidente, teve um caso que o secretário da época não homologou, mas ele falou, não, eu não vou me meter nisso daí, eu vou deixar passar o meu prazo, você homologue nos termos regimentais. Por acaso era um parecer que eu tinha votado contra, né? Mas eu tive que homologar, porque eu era o presidente, eu homologuei. Mas, e se ele vetar? O Conselho pode derrubar o veto, aconteceu na época do Chopin, o secretário veta, o Conselho pode derrubar o veto com 2/3 mais 1. 24 conselheiros com 19 votos derruba o veto do secretário. Na minha história de conselho aconteceu uma única vez também, certo? Ou quando pede para reestudo, o reestudo tem que, o conselho tem que dizer, na primeira reunião, quando constituir uma comissão, pedir para um relator, em quanto tempo o reestudo vai ser feito. 30 dias, 60, 90, não tem prazo, mas tem que definir no momento em que ele volta. Eu acho muito mais democrático o de São Paulo do que o do Nacional. Quando eu estava na presidência da Câmara de Educação Básica, eu fui 5 vezes, foi na quarta, não, na terceira vez, a gente fez essa proposta para o MEC, mas a Conjura achou que era ilegal, nem apreciou. Só para dizer que eu acho que é isso. A questão do currículo oficial. Acontece o seguinte, nós estamos viciados em currículo oficial. A gente começou com as normas pombalinas, certo? Ai daquele que não cumprisse, certo? Os jesuítas que o digam, certo? E que valia para todos. Depois, todas as... quando foi criado o Colégio Pedro II, o Colégio Pedro II era padrão, certo? Todos tinha liberdade para oferta do ensino, desde que fosse devidamente avaliado pelo Pedro II e seguisse o que estava no Pedro II. Depois nós tivemos leis orgânicas, tanto da educação profissional, do ensino primário e da educação profissional, da ensino secundário, normal e superior, tinha currículo definido para cada curso,
certo? E nas leis orgânicas tinha o currículo e o que era objeto de avaliação. E a avaliação era feita por supervisor federal, certo? Para ter validade, etc. A Constituição de 34 tinha abolido isso, mas não deu tempo de sair uma LDB articulada com isso. A nossa primeira LDB, sim, deu liberdade, descentralização para você montar o currículo. Ela também deu uma relação de disciplinas, mas de 10 você podia escolher 5. Tinha um jogo de como que você poderia organizar o currículo, etc. A 5692, a 5.540 também, mas menos, porque a 5.540 ainda admitia a existência de currículos fora, né? O que na lei anterior não. A Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, quando criou seu primeiro curso superior de Sociologia, o Conselho Nacional de Educação da época deu um parecer contrário. Daí eles criaram como curso livre e entraram com recurso no então Conselho Nacional de Educação, que à época a presidência era do Tristão de Açaído, e Lourenço Filho fez um parecer favorável. Isso naquela época, que tinha o direito de construir um currículo diferente do currículo oficial da sociologia. Na educação básica, ninguém nem imaginava isso, certo? Quer dizer, a sociologia política é porque o Pearson, etc., resolveu obrigar, certo? Isso é outra conversa. Mas a educação básica, ninguém nem ousava fazer isso. A LDB 4024 permitia essa liberdade, entretanto, perdeu com a 5692. A 5692 continuou orientando, dizendo que a escola tinha condições de organizar o seu currículo. Podia organizar o seu currículo, desde que tivesse prevalência de língua portuguesa e matemática, 50% de educação geral, 50% de parte diversificada, 50% mais um, né, de parte diversificada, etc. E os pareceres do Conselho Nacional de Educação definiram modelos. Os modelos viraram matriz curricular. Matriz não, desculpa. Grade curricular. O nome era grade, certo? Os modelos viraram grade curricular. Então, daí, você, curso de contabilidade, vai ter que estudar mecanografia. Puseram a mecanografia e processamento de dados, mas você tinha que estudar mecanografia, certo? Mesmo que depois já não tinha mais mecanografia, mas quando 98 fomos definir as novas diretrizes para a educação profissional, houve muita reclamação. Falei, e como que a gente vai fazer agora a grade curricular? E não adiantou chamar de matriz, é grade, pronto, não muda, e estão aprisionados pela grade. Quer dizer, então, a nossa tradição de centralizador é muito forte. Então, a descentralização, não que não é bem recebida, até é bem recebida, mas o pessoal duvida. Será que é verdade? Será que depois vão ser aprovados? Né? Será que depois eu não vou ter problemas porque inovei demais? Será que, e no será que, a gente não avança. Obrigado, Cordão. Professor Nilson? Olha, essa discussão que a gente começou agora há pouco sobre se a base é necessária ou não é necessária, que a Helena trouxe aqui, me lembra assim, os persas antigos, né? Quando morria um rei, o imperador, o mandão,
a regra era a seguinte: todas as leis deixavam de vigorar por 5 dias. Só isso, 5 dias. Daí, a população, né, sentia necessidade e pedia, pelo amor de Deus, era um período que parecia um século, né? Não, volta a lei, porque era uma prova da necessidade das leis. E isso, o que ia assumir o governo, né, assumia com essa perspectiva, né? Tinha lei que ninguém nem lembrava que existia, né? Essas morriam junto. Pois é, essa ninguém nem lembrava, né? Que para que isso daí? Bom, eu estou falando isso a propósito dos documentos oficiais, particularmente da base, mas dos documentos oficiais. Os planos nacionais de educação, não é? O plano 2001-2010 acabou e ninguém nem notou. Aí, ninguém nem notou, veio outro, que era o 2011-2020, que foi aprovado no fim de 2014, não é? O nacional, não é? E que agora já é 2014, 2024, quer dizer, instituíram que a gente ficou 4 ou 5 anos aí sem plano e nada aconteceu, né? Para mim... De 11 a 14 ficamos sem. De 11 a 14 ficamos sem, oficialmente. É inconstitucional isso, né? Porque na Constituição... Bom, agora, lendo o que está na Folha de hoje, né, sobre o lançamento da base, a gente vê assim, ó: ao homologar nesta quarta a Base Nacional Comum Curricular, é assinado pelo Mendonça Filho e pela Maria Helena, né? Então, ao homologar a Base Nacional Curricular, iniciamos uma nova era na educação brasileira e nos alinhamos aos melhores e mais qualificados sistemas de ensino do mundo. Poxa vida, eu falei, isso é que é esperar de uma lei, né? É fé demais, né? Eu estava conversando com o Jonas, não foi, Jonas? A fé, né? A fé aqui, ó. Aí diz assim, ó: a base é um documento plural, contemporâneo, que estabelece com clareza cada etapa da educação básica, conhecimentos essenciais e indispensáveis a todo estudante. Eu diria, tomara que fosse, né? Estabelecer ao final de cada etapa da educação básica o que é essencial. E as escolas que se virem, porque no final de cada etapa tem que mostrar isso daí. Mas a base não é isso. A base está aí, para quem quiser olhar, né? Ela tenta estabelecer cada passo na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série. Não é ao final de cada etapa da educação básica. Pelo contrário, quando se trata mesmo de coordenar 2 etapas, o Funde 1 e o Funde 2, ela não diz nada. Não diz nada. E essa é a maior fragmentação que a gente vive, é essa descontinuidade entre o primeiro grau, segundo grau, antigo, né, e o Funde 1 e o Funde 2, e vai continuar tal e qual, não é? Aí se diz assim, veja só, a partir de agora, as redes de ensino, as escolas públicas e privadas, têm uma referência nacional obrigatória para adequar seus currículos. Essa referência é o ponto a que se quer chegar em cada etapa da educação básica. Concordo com isso, só que não é a base, né? Enquanto os currículos traçam o caminho até lá. Então, isso está tão claro, quer dizer, a base deveria fixar os pontos de chegada. E os currículos, não é? Os currículos é que tinham que construir o caminho localmente em cada sistema de ensino, né? Mas não é, a base aí tem mais elementos curriculares do que a maior parte dos currículos, no sentido de definir os conteúdos miúdos, conteúdos bem miúdos. Agora, no afã de definir esses conteúdos bem miúdos, se chega a pontos assim que, meu Deus do céu, eu fiquei assustado com algumas coisas. Eu falei, eu não teria nível nem do Funde 1, nem do Funde 2, porque tem coisa aí que eu não entendo, pô. Menezes estava ali com a base, Menezes, me faz uma gentileza, na página 165, olha o que um aluno da 6ª série tem que ser capaz de fazer. Aluno da 6ª série, 165. Está dobrado aí? Esse que, primeiro que está grifado em amarelo aí, é uma competência, quer dizer, uma coisa exigida de um aluno da 6ª série.
situações definidas previamente, usando fontes indicadas e abertas. Pronto. Eu vou ler mais um embaixo. Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão de conceitos a conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes. A menos que se entenda que realizar pesquisa é ir perguntar na classe, você é a favor ou contra a eutanásia, qualquer coisa assim, né? Entra no Google. Agora, isso é realizar pesquisas com essa sofisticação, é o que está dado aí, é uma das habilidades, não é? Agora, eu acho que o grande problema da educação básica, particularmente do ensino médio, que nem foi tocado aí ainda, né, é a fragmentação. A base, um dos primeiros itens da base é a busca de uma educação integral, não educação em tempo integral, mas educação integral. Então você diz, opa, então eles captaram que o problema é de integrar, porque a coisa está fragmentada. Quando houve o Enem, em 98, não é? E participamos, eu, Lino, Menezes, do Enem, esse era o espectro que assustava, era a fragmentação disciplinar. E daí, a que o Enem conduziu? O Enem inicial, o Enem de 98, né? Conduziu a um elenco de 5 competências, 5, não é? Que se abriam em 21 habilidades, que eram formas de manifestação da competência. Eu me lembro do Lino falando assim, a competência é como a mão, as habilidades, né, que são as formas de manifestação, como os dedos, né? A competência é a capacidade de expressão. Agora, expressão na língua, expressão por meio de número, expressão, as formas de expressão, as habilidades. Foi o máximo, o mais longe que se foi, e havia 5 grandes competências e 21 habilidades, visando a prova. A prova, que era o Enem, isso era a matriz para a prova, né? Tinha 63 questões. Por quê? Porque eram 3 questões para cada uma das 21 habilidades. E 3 questões por quê? Porque era uma questão mais fácil, uma questão média e uma questão mais difícil, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma habilidade, para verificar os níveis de domínio aí da habilidade, não é? Pois bem, nós andamos para trás de 2008, quando surgiu o novo Enem, que virou vestibular, para cá. E andamos para trás nesse sentido com a base, porque, vejam, eu contabilizei na base o seguinte, ó. Primeiro, na página já 12, de início, assim, competências gerais, são 10, para começar. Aí depois tem competências por área. Aí vem mais de cada uma das áreas, isso dá um total de 94 competências. Agora, fora o ensino religioso. Agora, em cada uma das competências se abrem habilidades. Quantas habilidades? Eu contabilizei 285. Então, a fragmentação deixou de ser no conteúdo disciplinar e passou a ser nas habilidades. Mas nós continuamos todo esquartejado. Isso aqui é o espelho, não é, do esquartejamento. Eu falei 285 habilidades, mas é muito mais. Muito mais. Eu falei 285, desconsiderando que há habilidades fixadas por série. A mesma habilidade na 5ª série, com uma redação, na 6ª série, outra redação. A mesma habilidade, não é? Mas em níveis diferentes. Então, na verdade, o documento é dessa grossura, porque por série, se eu pegasse uma única série, eu teria essa conta que eu fiz. 94 competências gerais e 285 habilidades. Mas outra série, o número é o mesmo, mas as competências e as habilidades são diferentes, né? Então é um farelo de farelo de farelo, é uma miudeza, uma coisa assim difícil, mas difícil mesmo de achar que isso vai fazer algum efeito. Então, em relação às perguntas da gente, impele ou impede? Eu diria assim, nem fede nem cheira, viu? Porque eu acho que não vai ter efeito nenhum, sabe? Se por acaso não vier a acontecer, ninguém, não é como os persas, não. É daquelas leis persas que ninguém vai sentir falta e vai ficar quieto e não vai acontecer nada. Então, não somos pessimistas, não, porque eu acho que o trabalho da gente, como professor, em qualquer nível de ensino, o trabalho do João, o trabalho do Jonas, o trabalho de um professor na sala de aula, independe em grande parte
dessas balizas todas, desse excesso de balizas, né? Então, continuo a acreditar no trabalho que a gente é capaz de fazer num curso de formação de professor e tudo, apesar do suposto rigor desses documentos. Mas acreditar que a gente vai fazer uma revolução, como se diz aqui no jornal, né? É uma nova era na educação. Por conta desse documento, eu não tenho tanta fé, não. Na verdade, nenhuma fé. Eu diria com todo carinho, mas eu diria. Nilson não é um homem de fé. Nilson não é um homem de fé. Não, mas eu queria fazer um pequeno depoimento por conta da pergunta da Helena sobre os conselhos. Às vezes eu estou no Conselho Estadual. Vou te contar, semana passada, nós tínhamos um pedaço do orçamento estadual da educação para discutir, que se chama QESE, QUESE, a cota estadual do salário da educação. 2 bilhões e 400 milhões de reais. É uma parcela pequena de um orçamento que, para o ano que vem, se espera seja de 30 bilhões de reais. Pois bem, nós tínhamos uma sessão do Pleno, que é das 9h30 ao meio-dia, digamos, 3 horas no máximo, para julgar só essa parcelinha do QESE. Como não deu tempo, ficou para a semana, isso foi na semana retrasada, para a semana passada, que é a última sessão do ano do Conselho. Eu falei, bom, eu já adverti que eu ia ler aquela coisa e trazer proposições. Pois bem, desses 2 bilhões e 400 milhões, 1 milhão e 100 mais ou menos, é para alimentação escolar, a merenda. Outro 1 milhão e 100 para transporte escolar. E, portanto, engessado, você não pode mexer nisso. Sobravam 200 milhões, que isso é distribuído por milhares de escolas e por muitos milhões de estudantes, é praticamente nada. Então, na realidade, você olha uma coisa que está tudo engessado. O que falta para somar 30 bilhões também tudo engessado. E você tem um par de horas para olhar aquele monte de números e dizer qualquer coisa. Tudo que eu pude é denunciar a impossibilidade de julgar aquilo num prazo tão estreito. Ou seja, o Conselho... Eu estive um bom tempo no Conselho da CAPES, para a Educação Básica. Conselho Técnico de... Eu brinquei com eles no final, quando eu saí, eu falei, vocês inventaram um treco novo. Tem Conselho Deliberativo e tem Conselho Consultivo. Vocês inventaram um Conselho Auditivo, porque a gente vem aqui só para escutar. Tá certo? Então, nós temos não nos iludir com os conselhos. Aliás, se você olhar o que é o regime de conselhos, é o regime soviético. Soviético é conselho em russo. Tá certo? Deu no que deu. Tá certo? Você produz uma nomenclatura que passa a funcionar em função de si mesmo e a coisa se torna absolutamente não democrática. Então, a democracia não tem uma fórmula certa, mas fóruns e conselhos não substituem uma democracia e tal. O que eu acho, e eu estou falando da educação, mas falando de política em geral, é que talvez, com internet, com redes sociais, etc., haja uma outra forma de consulta que pode ser usada para o bem e para o mal. Elege Trump também com esses conselhos, com essas coisas. Mas não nos iludamos que tem uma fórmula mágica que troca uma coisa pela outra. De fato, o executivo passa anos em cima de um orçamento, com funcionários, etc., e vários interesses, e de repente cai na mão de um conselho para, numa semana para outra, discutir 30 bilhões. Não funciona. Aliás, essa ideia da representação é alguma coisa que nós vamos ter que pensar com mais profundidade, porque nós estamos numa crise profunda de representatividade, basta olhar o que é o Congresso Nacional. E você vê gente que você pensava que é sério propondo intervenção, tá certo? No regime democrático, caçar e tal, e não funciona também. Então, o que vale para a educação, vale para a política no sentido geral. Nós estamos em plena crise e precisamos repensar
mecanismo de representação, de intervenção, etc. A relação executivo, judiciário e legislativo que a gente está vendo abismado e nauseado na política, de certa maneira, pervade também a educação. E eu acho que discussões como essa que o IA estão promovendo, olhando as diferentes dimensões, etc., talvez nos ajude, isso foi o desabafo que eu fiz no fim da manhã, a pensar formas, especialmente no próximo ano, de orientar o debate político e até político-partidário em torno do que fazer no plano social, e em particular com a educação. A escola é uma unidade de democracia, por assim dizer, séria demais para poder ser deixada, seja a sabor de leis gerais que pretendem definir tudo, seja largar para a pretensa autonomia da unidade, que também não tem. Muito bem, professor Jonas, que pediu a palavra. Em cima do que o professor Menezes acaba de ponderar, eu gostaria de estar vendo o seguinte. Eu participei como diretor de sindicatos de professores. Eu fui diretor da APOESP, Sindicato Estadual, e fui diretor do SIMPEM, né, em cujos congressos eu vim a conhecer, inclusive, o professor Nilson. Né. E uma coisa que a gente defendia nas discussões sindicais, e que, de certa maneira, alguém de uma forma assodada, alguém externo do sindicato, de uma forma assodada, acusava de que estávamos sendo corporativos. Eu tenho absoluta convicção comigo que uma questão absolutamente não corporativa é a gente reivindicar que nos órgãos de gestão e de direção relativos à educação se coloque gente da área, gente que mexe com a educação. Retomando desde o princípio que o professor Menezes colocou a partir da escola, da formação continuada, não é? Que o professor tem que se formar em escola e através do professor. Então, a reivindicação lá, chamada inadvertidamente e equivocadamente, no meu modo de ver, reivindicação corporativa, de que no Ministério da Educação esteja um educador, um professor, alguém ligado à área da educação, na Secretaria de Educação de cada estado esteja um professor, né? Na Secretaria de Educação do município esteja um professor, como esteve o professor Calegari na rede municipal há pouco tempo. Então, a par disso, a minha questão vai de encontro ao que ainda pela manhã o professor Cordão lembrava, de que o que tem sobre a educação está basicamente disposto no artigo 205 da Constituição Federal. A par desse artigo 205 da Constituição Federal, por que essas observações que eu acabo de fazer, ou por que, ou se são ou não, ligadas ou têm a ver, têm sentido com algum item, alguma coisa, alguma palavra colocada no artigo 205. E eu completo ainda o seguinte: a questão que o professor Menezes também levantou agora há pouco tem tudo a ver com o financiamento da educação. E esse financiamento da educação, não é, fica dependente exclusivamente das propostas, das emendas e das sugestões dos parlamentares, não é? E justamente a área educacional não tem influência decisiva nisso. Esse financiamento da educação
professor Cordão, não estaria ligado também, em parte pelo menos, ao artigo 205 da Constituição Federal? Eu não disse que a educação estava no artigo 205 da Constituição Federal. Eu disse que a Constituição Federal, no artigo 205, ela define como finalidade da educação o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. O capítulo da educação na Constituição Federal vai do 205 ao 214, certo? Inclusive no 212 ele trata do financiamento, certo? Isso e que depois ele foi retrabalhado numa lei inicialmente quando a Constituição mantinha como direito público subjetivo apenas o ensino fundamental, foi feita uma legislação do Fundef, de fundo redistributivo para o ensino fundamental. A partir do momento em que a emenda 59 alterou o artigo 208 da Constituição Federal, colocando como direito público subjetivo dos 4 aos 17 anos, inclusive para quem não concluiu na idade própria, significa a EJA, daí a lei do Fundef, que era de valorização dos profissionais e distributivo no ensino fundamental, virou Fundeb para toda a educação básica. Agora, fora do capítulo dedicado à educação, que vai do 205 até o 214, nós temos outros artigos que tratam indiretamente também de educação. Por exemplo, o artigo 22, inciso 24, fala da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 227 fala daquilo que deve ser garantido como absoluta prioridade em termos de educação, profissionalização, etc., num outro capítulo, que trata da família, que trata do menor e que trata do adolescente. Quer dizer, a gente encontra... O César Calegari fez referência no ato das disposições transitórias que inspirou a lei do Fundef e depois do Fundeb. Ele colocou prazo para essa lei até 2020. Como é disposição transitória, tem que ser alterado, certo? Mas tem um capítulo, certo? A Constituição de 34, a Constituição de 46 e a nossa Constituição de 88, dizer, as nossas constituições democráticas, elas dedicam um capítulo inteiro à educação. Aproveitando isso, mas, por exemplo, desde a Constituição de 1891, 1891, inverti, 8 e 9, da Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, que não era democrática, foi outorgada, por exemplo, tem erradicação do analfabetismo como uma das metas. Certo? A erradicação do analfabetismo entrou em 1891, entrou em 1888, entrou no Plano Nacional de Educação de 2014, certo? E nós continuamos com mais de 10% de adultos analfabetos e mais de 14% de crianças com 8 anos de idade, lembrou César, depois de 5 anos de escolaridade, porque começa aos 4 como direito público subjetivo, com 8 anos, 4 e 4, 8, com 4 anos de escolaridade ainda continuam sem serem alfabetizadas.
né? Mas a questão do plano que eu esqueci de falar na hora que você fez a referência, o plano por lei, pela primeira vez o plano é definido por lei na Constituição de 88. O Plano Nacional de Educação, previsto na Constituição de 34, ele deveria ser formulado pelo Conselho Nacional de Educação da época, que formulou, mas nem deu tempo de ser discutido, etc., porque a Constituição de 34 foi substituída pelo 37. A Constituição de 1946 colocou que o Plano Nacional de Educação deveria ser elaborado, era a primeira meta, a primeira atribuição do Conselho Federal de Educação era elaborar o Plano Nacional de Educação. Ele elaborou em um ano, em 1962. Foi encaminhado no final de 63, depois de todas as discussões, etc. Começo de 64, e sabemos o que aconteceu em março ou 1º de abril de 64. E também não teve consequência. O plano, a nossa Constituição atual, que falou assim, o plano tem que ser definido por lei. Foi pela primeira vez. Então, o primeiro plano que não virou lei foi Educação para Todos, do ministro Murilo Ringel, na época do Itamar. O primeiro plano oficial que virou lei foi em 2001, o segundo foi o de 2014, que até o Nilson falou. Então, foi ilegal que nós ficamos 3 anos sem plano, tão ilegal quanto o resto, porque a única determinação constitucional é que o plano seja decenal. Mas, professor Cordão, Haverá um plano de duração decenal. Então, mas, professor, eu acredito que a lei estabeleça a obrigatoriedade de haver um plano é uma coisa. A outra coisa é de que o plano seja uma lei, eu acho que é uma confusão. É isso que eu quis ressaltar. É a última Constituição. Plano é plano, lei é lei. 214. Isso. Bom, temos mais uns 4 minutos. Só umas 2 palavras sobre o que o professor Jonas mencionou a respeito de corporativismo. Eu acho que, em geral, os governos desprezam a presença do professorado na participação do professorado na definição de diretrizes, de leis e de políticas. Não é? E acho que você tem toda a razão em apontar isso, dessa necessidade, né, de que representantes da categoria do magistério estejam presentes nos debates sobre aquilo que é o seu ofício. Não é? E isso eu acho que a gente tem pouquíssimo. Não é? De maneira geral, os governantes colocam o magistério para fora quando querem tratar de política educacional. Entretanto, me parece que seria insuficiente, não é, que a temática educacional e as políticas educacionais fossem objeto apenas de profissionais. Profissionais de escolas, eu quero dizer, porque a gente está falando de educação e frequentemente nós confundimos política educacional com política escolar. E eu penso que políticas educacionais deveriam certamente incluir a escola como um polo central, um ponto central, mas não ser exclusivo, reconhecendo que há uma multiplicidade de agentes educacionais, né, que nós aprendemos em situações de trabalho as mais variadas, em situações de lazer as mais variadas, e certamente no âmbito da família. Ninguém, ou quase ninguém, diria que é desprezível a educação que a gente tem no ambiente doméstico entre a família. No entanto, nossas políticas educacionais são estritamente escolares, mantêm a escola isolada dos demais agentes e, por exemplo, não oferecem nenhum apoio para as famílias participarem da ação educacional. Eu queria fazer um pouco essas ressalvas, porque só complementaria a sua indicação.
Temos mais 2 longos minutos para observações, comentários, críticas, sugestões, desabafos. Acho que já cumprimos uma jornada longa. Acho que a gente poderia aproveitar para tornar a agradecer, né? Tornar a agradecer a participação, especialmente do professor Cordão, assim, tão dedicada durante o dia todo, que é o que nós gostaríamos desde o início, né? Todos os nossos convidados, a nossa expectativa era de que pudessem ter condições de estar conosco ao longo de toda a jornada. Mas, e viu, isso o aconteceu César, no seu caso. O César Calegari, a gente também tem que ter um agradecimento especial. Claro. Porque logo que a Maria Helena avisou que não poderia vir, a gente já ficou esperando a do César, porque com justa causa ele deveria estar lá. Ele era o presidente da comissão que avaliou, não é? E ele poderia perfeitamente, numa palavra para a gente, dizer, olha, eu vou ter que estar lá, né? Enfim. E ele nem passou pela cabeça dele deixar de vir aqui. É verdade que ele está bravinho lá, mas como muita gente, mas uma questão é a braveza, outra coisa é a responsabilidade, né? A dedicação. E ele veio de corpo e alma para cá. Certamente. E a gente agradece muito. Também trouxe contribuições inestimáveis. E agradecer as pessoas que estão aqui presentes, que participaram também durante o dia, e as que também acompanharam pela internet. Não, e é isso daí, quer dizer, e dizer que a gente está encerrando o semestre, né? Mas nós continuamos o seminário que seria em janeiro, por razões de logística aqui do IEA. Não poderá ser em janeiro, né? Em fevereiro também ficou complicado, porque tem o carnaval no meio, né? Bem no meio, então ficou para depois, imediatamente depois, no início de março. Mas isso será divulgado, né? Dia 5, mas será divulgado amplamente e tudo, né? Isso. Com as pessoas que vão participar. Isso. Então vocês estão novamente convidados e convidem os amigos, os inimigos e os adversários. E bom final de ano e feliz 2018. Eu também queria agradecer o convite que o Instituto de Estudos Avançados fez. Eu gostei muito do debate. Desculpe se falei demais, mas eu acho que para mim foi um dia bastante produtivo. Eu queria agradecer vocês todos e, claro, desejar um bom Natal, um bom ano para todos.